O Massachusetts ocupa apenas o 15º lugar em população, mas é o lar da segunda maior comunidade de brasileiros americanos nos Estados Unidos. Então, como e por que isso aconteceu? Olá, meu nome é Cristóvão e hoje vou falar sobre como o gelado Bay State, onde moro, se tornou um destino tão popular para os imigrantes brasileiros nos últimos 40 anos. Para contexto, a imigração significativa do Brasil começou em 1964, quando um golpe de Estado apoiado pelos americanos forçou o presidente progressista João Goulart ao exílio. Em lugar dele, os militares instalaram Arthur da Costa e Silva, enquanto dissidentes políticos fugiam do país para escapar da tortura e da prisão. Embora a maioria retornou eventualmente, muitos brasileiros se tornaram migrantes econômicos no final dos anos 1980, quando uma crise do petróleo e hiperinflação atingiu o país. Entre a diáspora, as primeiras chegadas aconteceram nas décadas de 1960 e 70, mas a maioria migrou nas décadas seguintes. Os Estados Unidos, sem surpresa, foi o principal destino. Em 2015, estimava-se que 1 milhão de pessoas de origem brasileira viviam aqui. Desse total, 91 mil viviam apenas em Massachusetts, representando 18% da população total e perdendo apenas para a Flórida, obviamente um estado muito maior, com 19%. Então, por que Massachusetts em particular? Afinal, o clima aqui dificilmente poderia ser menos tropical. Bem, por alguns motivos. Primeiro, os brasileiros foram inicialmente atraídos pelas comunidades portuguesas europeias existentes no estado desde o período colonial. Além disso, os primeiros imigrantes e ainda uma pluralidade vêm de Minas Gerais, no sudeste do Brasil, especialmente a cidade de Governador Valadares, agora uma cidade irmã oficial de Framingham e Everett. As conexões com a região remontam à Segunda Guerra Mundial, o que você pode aprender mais sobre em um vídeo que eu fiz sobre a Força Expedicionária Brasileira. Terceiro, Massachusetts é essencialmente um estado santuário com leis que protegem os imigrantes ilegais. E por último, é claro, uma rede de pessoas em uma área atrai mais imigrantes e facilita o estabelecimento, muitas vezes através de migração em cadeia, criando uma concentração de pessoas em um só lugar. Os brasileiros se estabeleceram principalmente em antigos centros de indústrias, com custos de habitação mais baixos, inicialmente Framingham, Somerville e Brighton, mas depois Everett, Marlborough, Hudson, Malden e cidades próximas. Destes, a comunidade de Framingham ainda é o maior. E agora, algumas estatísticas sobre os brasileiros em Boston, cortesia da Agência de Planejamento e Desenvolvimento da cidade. A população brasileira nascida no exterior cresceu mais rapidamente na década de 1990 e atingiu o pico antes da Grande Recessão, em 2008. Como tal, eles estão entre os grupos de imigrantes significativos mais recentes. Em Boston, os brasileiros representam apenas 3% dos latinos, com dominicanos e porto-riquenhos representando mais da metade da população. 73% dos brasileiros nascem no estrangeiro e a mesma porcentagem fala português em casa. Mas 61% com mais de 5 anos falam inglês muito bem, o que é o melhor do que grupos semelhantes.
Na cidade, 30% são cidadãos americanos naturalizados e mais da metade são não cidadãos, quase o dobro de outras comunidades latinas. No entanto, o padrão de vida deles tende a ser melhor, muitas vezes atribuído a um desempenho educacional relativamente alto, com 307% tendo um diploma de bacharel ou superior, em comparação com apenas 19% para outros latinos. Mesmo assim, os brasileiros estão concentrados em áreas de serviços e mão de obra não qualificada e semi-qualificada, visto que muitos homens trabalham na construção, o passagismo e as mulheres na limpeza doméstica. Em um estudo de 2007, estima que 71% dos brasileiros adultos em todo o estado estão aqui legalmente, em parte porque a maioria chegou depois do Programa de Anistia Federal de 1987. Em 2010, a comunidade brasileira de Framingham sozinha superava a de Boston, tornando-se a cidade com a quarta maior concentração de brasileiros no país. Everett é o número 3. Eles ajudaram a revitalizar essas áreas com novas resistências e pequenos negócios, como restaurantes e padarias, que combatem a mobilidade descendente ao mesmo tempo que proporcionam uma infusão de nova cultura, sabores e energia. Bem, isso é tudo por hoje. Quero melhorar minha pronúncia através desses vídeos, então por favor deixe suas dicas na seção de comentários abaixo. E dê um like neste vídeo se você aprendeu algo e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo. Como sempre, minhas fontes estão na descrição e com isso, muito obrigado por assistir.